Olá, já estamos de volta ao vivo com você, agora recebendo a presença do Dr. Tadeu Meireles, que é ortopedista. Bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia, contigo? Chico. Tudo certo? Tudo ótimo. Prazer em recebê-lo aqui. Eu já o conheço há um ano e meio que o senhor já está aqui, mais ou menos, no Rio do Sul. Acabamos nos conhecendo em um outro local. E eu acho que eu já peguei a manha de médico. Quando ele entrou, eu estava no local, ele entrou, eu fui conversar com ele. A primeira coisa que eu perguntei, o senhor é médico, né? Ele disse, como tu sabe disso? Porque a gente acaba pouco acostumado com a situação do médico e meio que já consegue reconhecê-lo. Não que ele venha com um rótulo na testa, médico, uma etiqueta, mas não é isso. Ele está há um ano e meio no Rio do Sul, já a gente vai conversar com ele sobre a sua origem, de onde que veio, enfim, como se especializou em ortopedia. Mas o nosso Ricardo Rames, que é o nosso repórter, ele foi às ruas da cidade fazer uma enquete, conversar com o povo, para saber se o povo sabe o que faz um ortopedista. Boa pergunta essa, né? Parece tão fácil, né? Eu sou um ortopedista, eu sei o que eu faço. Mas sabe que o povo sabe? Vamos saber, solta aí. Hoje o Toda Manhã vai falar sobre ortopedia. E será que as pessoas sabem o que faz um profissional ortopedista? Ortopedista, sim. E você já precisou de um ortopedista? Já fui operado por um E qual foi o problema? joelho. E resolveu? Resolvi, tive que fazer a recuperação do menisco e do ligamento. E se não fosse o ortopedista? Não estaria nem andando direito, né? Agora, futuramente vou voltar a jogar futebolzinho aí. Dona Dilma, você sabe o que faz um profissional ortopedista? Cuida de osso, né? E mais algumas coisinhas. A senhora já precisou de um? Já, eu sofri um acidente há um ano e meio atrás, precisei bastante. E se não fosse esse profissional, a vida da senhora seria diferente hoje? Com certeza. O senhor sabe o que faz esse profissional? Não sei não. E nunca precisou de um, então? Não, até agora eu nunca precisei. Bom, então esperamos que o senhor não precise. Não preciso, né? Porque agora a saúde tá boa, né? Que coisa. Apesar da idade, a saúde não tá boa ainda. Qual é a idade do senhor? Eu tô com 80. Com 80 anos. Tá certo, tá forte ainda. Dá pra levar, né? A senhora conhece o trabalho de um ortopedista? Sabe o que esse profissional faz? Sim, eu precisei já de um ortopedista há 30 anos atrás, que eu tive um problema sério, né? Mas é um trabalho muito legal que eles fazem. E qual era o problema que a senhora teve? É um problema na bacia e eu fiquei super bem. Fazem 30 anos já e eu estou super bem hoje. Ou seja, mudou a vida da senhora. Mudou a minha vida. O que faz um profissional ortopedista? Ortopedista Isso. é que cuida dos ossos. Dos ossos. Fraturas, né? As pessoas que se machucam, né? Certo, muito bem. E o senhor já precisou de ajuda, um auxílio de um profissional desse? Graças a Deus ainda não. Ainda não? Ainda não. Nem vai precisar, né? Tomara a Deus que não precise, né? O senhor é um homem forte. Espero que seja. Pois é, olha, eu me sinto parecido com o senhor, sabia? Mas na hora que eu ficar um gaúcho forte assim... Você já precisou da ajuda de um ortopedista? Gente, graças a Deus não, viu? Graças a Deus não, porque a pessoa tem cara de velha, né? Mas não é. Ela tem 22 anos só, né? Quando que com 22 anos tu precisa de ortopedista, Rames? 22. 22, né, Chico? 22. E hoje, inclusive, vai falar do Dia do Solteiro. Hoje, Dilva Irquiniz e Flaviano Fronza vão estar no programa e vai ser tudo de bom. Meu Deus. Vai ser tudo de bom, gente. Ó, 1 hora eu tô esperando todo mundo. A gente vai ter presentinhos pra eles. E sabe? nenhum deles precisou de um ortopedista, será? Aí tu já me pediu demais. Acho que o Dilva na região lombar, né, Dilva? Já sofreu alguma vez na vida, eu acho. Eu acho. Mas só 1 hora o pessoal vai ter a confirmação. Muito obrigado. Pergunte. Agora é uma dúvida. Tchau, gente. Beijo. Você sabe o que faz um ortopedista? Bom, o ortopedista cuida da parte musculatura, ósseo, né, dos pés. Geralmente o jogador aí, profissional como eu, não precisa de um ortopedista, né? Então... Meu Deus. Nunca precisou de um ortopedista, então? Não, nunca precisei. Mas talvez precise, né? A gente nunca sabe. Nunca se sabe? Nunca fez uma consulta, né? A gente sabe como é que é o povo, né? Como é que é o costume do brasileiro. A gente vai quando acontece, né? Não vai para prevenir. Muito bem lembrado. Muito obrigado, Lilo. Por nada, valeu. Olha que legal, cara. Muita coisa interessante dessa enquete com o povo. Primeira pergunta, doutor. Ortopedista só cuida de osso quebrado?
Não, inclusive a especialidade chama ortopedia e traumatologia, né? A ortopedia em si tem origem na necessidade que os cirurgiões viam em corrigir deformidades. Começou principalmente em crianças, né? Então, a ortopedia, ela cuida, inclusive, de doenças degenerativas, por exemplo, artrose de quadril, artrose de joelho, lesões congênitas, um membro mais curto que o outro, ou seja, são as partes da ortopedia. E veio a traumatologia, que cuida do resultado de lesões traumáticas. Aí né? sim. Aí sim. Aí são as fraturas, as lesões musculares, lesões ligamentares e resultantes de trauma. Legal, o cara falou, a Cleo falou, eu tenho 22 anos, independe de idade, né? Quer dizer, a atuação do profissional na área da ortopedia, você pode ter crianças, bebês, enfim. Qualquer idade, qualquer idade. Não é porque ela tem 22 anos que ela não pode ter uma fratura. Inclusive, hoje em dia, as fraturas mais sérias, mais graves, vêm dos traumas de alta energia, justamente do cidadão dessa faixa etária. Porque ele está praticando um esporte, está se expondo em situações de perigo, etc. e tal, do dia a dia. Enfim, ele está mais exposto a esse perigo. Está mais exposto a esse perigo resultante de traumas até de alta energia, né? A motocicleta, os esportes radicais. Todo mundo diz que o Alto Vale, o hospital regional, é uma referência porque nós temos aqui um negócio chamado BR-470, que é uma fábrica de paciente para ortopedista. É verdade isso? É demais mesmo. Não passa quase um dia que a gente não receba um paciente que se acidentou lá, com maior ou menor magnitude a lesão, mas realmente a BR é uma fonte enorme de pacientes. Exatamente. Eu até esqueci de conversar um pouco com o senhor antes para saber da sua origem. O senhor é de onde? Eu sou natural de Goiânia, Goiás, mas morei a vida inteira em São Paulo, capital. E como é que chegou a Rio do Sul? Como é que Rio do Sul apareceu na sua vida? Minha esposa é gaúcha, de uma cidade bem pequenininha, e ela foi fazer especialização em São Paulo quando a gente morava lá. A gente decidiu ter filho e decidimos não morar mais na capital, né? Por tudo aquilo que o São Paulo hoje, infelizmente, apresenta. Por tudo aquilo que São Paulo apresenta. A diretoria do hospital apareceu com essa oportunidade, a gente veio aqui, conheceu a cidade, fez uma entrevista com a diretoria, gostamos tanto do hospital quanto da cidade e viemos para cá. Certo, já estão estabelecidos aqui há 1 ano e meio. Há 1 ano e meio. E já compraram casa, tem residência, já ganhou título de cidadão, estou brincando. Mas a intenção é ficar por aqui mesmo, porque é uma região muito prazerosa, muito gostosa de se viver. É ficar por aqui. A gente achou, para nós, é uma cidade perfeita para morar e criar nosso filho com qualidade de vida. Muito bem, legal. Conhecendo um pouco dele, o senhor se formou também em São Paulo, é isso? Em São Paulo também. Muito bem. Por que da decisão de ir para a especialidade de ortopedia? E é bom lembrar hoje, que primeiro o senhor respondeu essa pergunta, mas também de que hoje, dentro da própria ortopedia, nós temos um especialista em cotovelo, especialista em tornozelo, em joelho, virou uma gama de especialidades, né? É bem aberto mesmo, cada um tem uma especialidade e existe o ortopedista geral também, né? Eu fiz faculdade na Santa Casa de São Paulo e fiz residência médica na Santa Casa de São Paulo também, que é onde começou a ortopedia no Brasil. Certo. E fiz a minha especialização dentro da ortopedia. Eu fiz na Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, que é reconstrução e alongamento ósseo, que a gente faz uso daqueles fixadores circulares que o pessoal popularmente chama de gaiola. Certo. Aquela origem é russa, se eu não estou enganado. É russa. Né? O aparelho chama aparelho de Lizarov, porque foi desenvolvido por um médico russo a partir do fim da Segunda Guerra Mundial para tratar lesões mais complexas. Desenvolveu na Sibéria. Mais exatamente. Meio frio lá, com certeza. Fico imaginando o cara na Sibéria com o negócio daquele na perna, né? Mas, enfim, quando eu vejo um cara usando aquilo, me dá uma dor, porque a gente sente dor pelo cara. Aquilo dói, doutor? Na verdade, se ele é bem montado, se ele é feito pelo especialista, ele é indolor. Inclusive, ele consegue fazer alongamento ósseo, né? É uma pessoa que tem uma discrepância de membros, ele faz o alongamento do membro num ritmo muito lento, é 1 milímetro ao dia, dividido em 4 vezes durante o dia, mas ele bem montado é indolor. É indolor, não tem indolor. Não. Não precisa ficar cooperando o cara, então. Não, precisa pelo sofrer contrário. por ele. Tem que ficar feliz por ele que tem uma solução para o problema. Tem uma solução para o problema dele. Quais são os traumas mais comuns aqui na nossa região que chegam lá no hospital, no seu consultório? São dos acidentes de trânsito mesmo? O que existe, o mais comum é acidente de trânsito, que são os traumas de alta energia, que aí você tem as fraturas de fêmur, fratura de tíbia, fraturas múltiplas, né?
Existem os traumas domésticos, que acontecem mais com idosos, né? Que cai e quebra normalmente o quadril, né? O fêmur proximal. Tem que cuidar muito com isso. Né? Tem que cuidar muito, principalmente no frio. A gente vê que no frio chega mais. O pessoal usa aquecimento, banho quente, o chão do banheiro fica molhado, fica úmido, escorrega e cai. E a gente tem também traumas assim que a gente vê bastante, por exemplo, em mulher, salto alto. Salto alto? Torce o tornozelo e fratura. Sério? Porque o salto é uma alavanca, né? Então, chega bastante depois de festa, mulher com fratura de tornozelo. Olha, essa eu não sabia, viu? Tem bastante também. Sério? Chega lá no final, sexta, sábado, aparece de vez em quando uma mulher lá com o pezinho virado. Pezinho virado, fratura de tornozelo por causa do salto alto. É comum aqui na nossa região. Comum. Que coisa fantástica isso. Thalita, anota para uma matéria, para a gente fazer uma matéria aí. Nós temos algumas imagens, não sei o que eles colocaram nessa imagem, mas acho que são lesões, pode colocar aí, são 3 lesões bem características. A de joelho, coluna, né, e ombro, é isso? Acho que é isso. Não sei se isso mesmo, joelho, coluna e ombro. Eu vi esses dias um cara com uma lesão no ombro. Mas é uma lesão no ombro. Eu particularmente acho que uma lesão nessa região, ela é muito dolorida, como qualquer outra, mas se não fizer o tratamento certo, a cirurgia da maneira correta, pode trazer aí sequelas complicadas para a pessoa, como qualquer outra cirurgia. Mas no ombro é uma região sensível, né? É uma região muito sensível e tem bastante lesão do ombro, isso da parte da ortopedia, inclusive, né? Porque quando a gente evoluiu de quadrúpede para bípede, a gente ganhou movimentos que não existiam antes, né? Esse movimento de elevação, o nosso corpo não é totalmente projetado para fazer isso constantemente. Então, muitas vezes, a gente pinça o nosso tendão do manguito rotador dentro do ombro em cima da nossa articulação do acrômio. Certo. Então, com o tempo, com a idade, muitas pessoas desenvolvem essa lesão do manguito Esse rotador. movimento aqui não é natural? Quer dizer, é natural, mas não é natural, não fomos projetados para isso. Porque tem pessoas com anatomia diferente do ombro, do acrômio, que fica virado um pouco mais para baixo. E aí, com o teu ombro, você acaba pinçando bastante esses tendões. Então, com a idade mais avançada, é comum a lesão dos tendões do manguito, chama síndrome do impacto. Certo. Você impacta o tendão em cima da articulação. As bursites também. Né? As bursites também, bem comuns. Que é outra coisinha que incomoda, não é mesmo? Também, principalmente quando a gente usa muito o braço, movimentos repetitivos com qualquer trabalhadores da indústria. Tem isso. Bota de volta aquela imagem anterior, faz favor, Léo, só para a gente rapidamente falar um pouco sobre essa... Ali na questão da coluna, doutor, muitas pessoas com dores também. O que hoje mais ocasiona o trauma... Até vou lhe fazer uma pergunta com relação a trauma. A gente tem visto ultimamente aqui no Alto Vale acidentes de pessoas caindo de telhados. Não sei se o senhor acompanha isso, infelizmente, com mortes, sequelas terríveis. As pessoas não se dão conta de que subiram... vou só subir no telhado. Não é bem assim. Uma queda dessa ferra com a pessoa. Sim, você pode ter diversas fraturas dependendo da forma com que você cai. Se você cai sentado, você pode ter fraturas da bacia. A pessoa que cai em pé, às vezes acha que é inócuo, mas não é. Você tem fratura do calcâneo, pode ter fratura do joelho, pode ter fratura do quadril. E mesmo se você cai com a coluna reta também. Você cai em pé, a força se dissipa no nosso corpo. Certo. Então tem que ter muito cuidado nessas... vou subir para arrumar uma telha. Não, calma, vá com toda a segurança. Calma, ou use algum corda, um guia, ou contrate um profissional. Melhor ainda, contrate um profissional e cobra dele que ele use o equipamento de segurança. Equipamento de segurança. Joelho, eu sempre digo, eu dou um conselho para o meu filho, para minhas filhas, cuidem de suas articulações. Joelho, tornozelo, cuidem, cara, porque só depois que você tem um trauma ali que você sabe o quanto que isso é importante, quanto custa para recuperar e quanto dói. Sim, o joelho também. O joelho mais comum, como todo mundo sabe, é a lesão ligamentar, principalmente no futebol. Certo. E é normalmente no futebol de fim de semana. Né? A pelada. É a pelada, o futebol de fim de semana, é a chuteira que trava e o joelho gira. E mesmo as pancadas dos colegas mais empolgados durante o jogo. Tava no clima, pá! Aí você tem as lesões ligamentares. Aí existem as fraturas também, que são mais comuns no atropelado do joelho. Que a gente chama até a fratura do planalto tibial, que a gente até chama de fratura do para-choque. O joelho é o para-choque? Não, o para-choque do carro é da altura do joelho, né? Tá certo. Então ele acerta bem ali e causa uma deformidade no joelho que leva a fratura da tibia. Tudo isso dói muito, isso é complicado, recuperação dói demais, é complicado. Dói demais. Por isso tem que cuidar para não se quebrar. Não se quebrar. Usar a faixa de pedestre, né? O motorista também parar para o pedestre na faixa. Não acelerar para
para passar antes do pedestre. A gente tem visto muito isso, esses atropelamentos bobos, bestas, né? Atropelamento bobo. E se incomoda. Eu vou fazer aqui um alerta aos meus amigos motociclistas, doutor. O motociclista, a vida louca, o negócio todo, eles não se dão conta de quanto dói, de quanto que às vezes uma fratura exposta, uma fratura, o joelho, enfim, as várias fraturas relacionadas a um acidente com motocicleta, o quanto que eles vão sofrer e penar para se recuperar depois, né, doutor? Eles vão sofrer e penar, e não só isso, Chico, eles podem ficar com sequelas. Sequelas irreversíveis. Não são todas fraturas que você reabilita totalmente a pessoa. Não são todas que a função volta totalmente ao normal. Certo. Se tem uma fratura intraarticular, por exemplo, dentro do joelho, em vários fragmentos, esse joelho não vai ser um joelho normal. Não, ele vai ter sequela. Vai ter sequela, vai ter dor no futuro, vai ter limitação de movimento. Então, a gente vê muito acidente com motociclista. Né? Muito mesmo. Muito, né? Muito. Demais. Meninos e meninas com pernas quebradas. A gente vê criança. Criança. A gente vê criança que pega moto. A gente vê o motociclista que chega acidentado e você vê que ele está totalmente alcoolizado. Loucaço. Ou seja, as pessoas facilitam. É demais. E eu sempre digo isso, eles não imaginam a dor que vão passar. Não é só a dor na hora da fratura, né, e etc e tal, mas é toda a dor da recuperação, porque boa parte do tratamento é a recuperação pós-trauma. Exato. O que o ortopedista, traumatologista faz é uma mínima parte. O ortopedista vai e ele fixa a fratura. Aí você vai torcer para não ter infecção, para não ter lesão neurológica ou de vaso. Depois, são meses e meses de fisioterapia. Que é muito importante, posso dar uma dica aqui para vocês, da importância que tem a fisioterapia, que muitos pacientes não se dão conta. Eu fiz 2 sessões, estou bem. E aí não faz mais, fica com sequela para o resto da vida. Fisioterapia bem feita é sinônimo de uma recuperação muito boa. Né? Mal feita, também do contrário. Ela é fundamental. E realmente tem paciente que acha que é uma bobaginha. Ou porque dói e não quer fazer. Ou porque dói e não quer fazer e leva ao mau resultado da cirurgia. E aí diz que o médico que não fez a cirurgia certo, que não fizeram nada correto com ele, mas ele também não ajuda, não é isso? Fisioterapia é fundamental. É fundamental, é obrigatória. Muito bem. Nós temos mais imagens ali, Léo. Você pode colocar para a gente dar uma olhadinha, fazendo um favor? E aí a gente já vai dar sequência na conversa. Estamos aqui com o Dr. Tadeu Meirelles, que é ortopedista, atende no regional e particular ali no Almanara, é isso? No Almanara, na Clínica Atene. Na Clínica Atene. Nós temos aqui uma imagem, acho que o senhor entende bem mais do que eu, é mão, coluna, joelho. Quer dizer, o ser humano, ele é um gravetinho, né? Bobear quebra mesmo, né? Quebra mesmo. O osso, ele é muito bem feito, né? Ele é resistente e ele é plástico, então ele aceita certas tensões, né? Se ele fosse totalmente rígido, ele quebraria mais fácil até. Mas com a sociedade moderna, com os automóveis, com os esportes cada vez mais radicais, a gente está sujeito a diversas fraturas. Já quebrei os braços quando criança, 2 vezes. Rapaz, eu aprontava, viu? Rompi o tendão patelar de cada joelho, né? E quebrei o cóccix, doutor. Aí tem umas coisas que a gente pensa, claro, falar dentro da ortopedia é uma coisa que vai se alongar. Depois até gostaria de falar, se faz prevenção em ortopedia? Eu acho que se faz prevenção em ortopedia. Se faz bastante prevenção, inclusive em pacientes de idade mais avançada, você previne principalmente a osteoporose. Prevenir a osteoporose é prevenir fraturas. Exatamente isso. Então procura lá o seu médico dentro da área específica, faz toda uma questão de prevenção contra a osteoporose, mas também uma questão muscular. Não é porque a pessoa fica idosa que ela tem que parar de ter atividade para reforço muscular, não é isso? Porque a musculatura serve também para isso, para nos proteger, né? Serve sim, e a partir do momento que você pratica atividades, que você caminha, que você pega peso, independente da idade, os seus ossos sentem que eles são necessários, então eles se fortalecem. Paciente acamado, o osso fica muito enfraquecido, degenera. Então tem que andar, tem que caminhar, tem que pegar algum peso, mesmo que seja 1 quilo, independente da idade, se mexer. Tem que se ter mexer. essa atividade. Tomar o sol da manhã, que é importantíssimo. Exato. É importante isso. É o muito sol, importante. Né? E tudo isso faz parte da prevenção na área da ortopedia. Da prevenção das fraturas, sim. Exato. Às vezes a gente fala com uma pessoa de mais idade, nós já estamos chegando lá, né? Mas enfim, como dói meu joelho, como dói minhas costas. Infelizmente também, claro que você pode ter um estado de melhoria individual em comparação a uma outra pessoa idosa, mas em geral a dor vem com a idade também, né? A dor vem, a gente tem lesões degenerativas, né? Que elas não são
evitáveis, a gente degenera como um todo, né? Então, nossas articulações que são feitas de cartilagem, as cartilagens tendem a degenerar mais rápido ou mais lentamente, dependendo do seu peso corporal, da sua atividade física, do seu tônus muscular e de lesões prévias. Isso acontece, a artrose vem. Pode ter uma dor mais intensa ou menor, por uma questão genética também, etc. e tal, mas do cuidado que você tem com você mesmo. O cuidado que você tem. Isso pode ajudar muito. Pode. Ele, na pior das hipóteses, ele pelo menos atrasa o problema bastante, ou minimiza. Certo, muito bem. Vamos falar do COX, essa parte tão interessante do ser humano. Né? Primeiro que você me dissesse o que é o COX, e ele acontece em acidentes normalmente bobos, né? Sim. É o acidente em casa, doméstico, que escorregou ali e deu com o bumbum no chão. No banheiro acontece muito acidente com fratura de cóccix. Academia, como uma amiga minha que acabou quebrando o cóccix na academia. Enfim, o que é o cóccix, doutor? O cóccix, ele fica bem no fim da coluna. Acaba a coluna lombar, vem a coluna sacral e o finzinho da coluna sacral é o cóccix. Um pequeno ossinho que fica bem ali no fim, levemente curvado. Então, normalmente quando você cai sentado, cai com força, se você escorrega numa pedra... Que nem eu. Que nem você. E cai sentado, pode ter a fratura do cóccix. Alguém comentou comigo que o cóccix, na verdade, é para nos lembrar que já fomos macaco uma vez. É o nosso rabinho. É o nosso rabinho. É o rabinho. Era exatamente isso. Né? Parece um rabinho. Exatamente isso. Então ele é bem no final da coluna, é como se fosse um rabinho. Ele tem essa posição até mesmo, né? Um leve ganchinho. Exatamente. Exato. E aí quando você cai, e tem que cair sentado, né? Cai sentado. Sentado, você cai sentado. Eu caí numa pedra, gente, numa cachoeira. Você cai, ele bate, ele fratura. Pode ser uma fratura, uma fissura ou pode ser uma fratura total? Pode ser uma fratura incompleta, uma fratura sem desvio, pode ser uma fratura completa com desvio, que às vezes é necessária a redução. E dói isso? Dói demais. Dói demais? Dói demais. Dói. E dói porque a gente precisa sentar, né? E ele vai doer quando você sentar. Tem um tempo porque não tem como engessar, não. Né? Não tem o que fazer nada. É um processo natural de cura. O que a gente recomenda é usar aquelas almofadas que tem um furo no meio para tirar a carga do cóccix ao se sentar. Tirar esse peso. Isso, né? Você tira o peso. É a mesma almofada, semelhante a que o pessoal usa quando opera hemorroida. Hemorroida, né? Aquela de gel em torno e gel em torno que parece uma rosquinha. Quanto tempo de recuperação, mais ou menos, por uma fratura de cóccix? Uma fratura dessa vai consolidar depois de umas 8 semanas, mais ou menos. Mais ou menos isso. A dor você pode carregar para a vida, como é o meu caso, que eu estou sempre, quando ele me lembra que eu quebrei? Às vezes, se você tem uma deformidade muito grande, ou se a fratura não consolidou totalmente por causa do desvio, você pode ter um incômodo, sim, a longo prazo. A longo prazo pode acontecer Pode. isso. Fratura de mão, doutor, também é uma coisa comum, né? Também é comum. Mão, pulso. É bem comum. O que a gente vê bastante mão é pessoal que trabalha com serra circular, né? A gente vê bastante, às vezes até arranca o dedo inteiro. É uma laceração? E normalmente serviço doméstico. Às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro, no seu trabalho normal, vai para casa e quer arrumar uma cadeira dele ali e vai serrar. Está cansado do dia todo de trabalho, não está mais tão atento e acaba serrando um dedo. Deixa eu lhe falar uma pergunta. Sempre existe essa possibilidade. Eu estava lá trabalhando, numa atividade, seja o que for, e cortei metade do meu dedo. Puf, foi. Né? Uma amputação devido a um acidente de trabalho, seja do que for. Você pode pegar esse dedo, essa parte que caiu, colocá-la numa área refrigerada, gelo, alguma coisa, e levar para o hospital. Tem como reimplantar? Depende da lesão. Existem as cirurgias de reimplante, mas depende muito do tipo de lesão e é bem complicado. Por exemplo, os reimplantes são mais propícios a ser feitos quando você tem um corte liso, como, por exemplo, um corte de guilhotina. Agora, quando você tem cortes, por exemplo, com serra circular, que ela vem arrancando... Vem lacerando? Vem lacerando, muito dificilmente você vai conseguir dar um ponto naquela microartéria para restabelecer a circulação e o dedo funcionar novamente. Ela ferra com tudo? Ela ferra com tudo, ela não corta liso a artéria, ela pega ela, puxa, esgarça toda a artéria, então ela arrebentou aqui, mas lacerou para cima, lacerou para baixo. A gente tem visto também, doutor, em fraturas de tornozelo, de pé, etc. e tal, que pouco se usa mais o gesso, né? Hoje são aquelas botas ortopédicas. Por que disso? É assim, normalmente as fraturas, por exemplo, de tornozelo, a gente tende a operar hoje em dia, né? É muito difícil a gente não operar uma fratura de tornozelo em adulto.
Porque a reabilitação é muito melhor. É mesmo? É muito melhor. Quando você engessa, não quer dizer que não vai consolidar. A gente não opera para consolidar, a gente opera para manter a função. Então, se você tem uma fratura de tornozelo e eu imobilizo ela 2, 3 meses para ela consolidar, a fratura vai consolidar, só que o teu tornozelo está duro depois que a gente tirar o gesso. Quando a gente opera, a gente fixa com uma estabilidade absoluta a articulação, então a pessoa vai sair no outro dia já mexendo o tornozelo. Caminhando? Não, ela não vai Só poder mexendo. pisar, mas vai mexer. Vai mexer. Vai mexer. Para não perder essa articulação. Para não perder essa articulação. Os imobilizadores a gente usa mais quando tem lesão ligamentar. E a gente acaba usando o imobilizador porque ele é muito mais cômodo que gesso ou tala. Você pode tirar para tomar banho, por exemplo. Certo. Aí, essa travada que dá se imobilizar é a famosa aderência, ou seja, ela estancou, quer dizer, parou uma área de movimento. Deixar isso 15, 20, 30 dias, ela para mesmo, ela trava. Tem articulações que acontece isso com mais facilidade, outras menos. O cotovelo, por exemplo, 2, 3 semanas imobilizado, ele já fica duro. Não consegue mais ter o movimento duro, normal. Aí você vai fazer meses de fisioterapia para tentar voltar aquele movimento. E dói. Dói. Então a gente tende muito a operar hoje em dia. Hoje é muito seguro operar perto do que era antigamente, né? Os índices de infecção são baixíssimos hoje em dia. As cirurgias são seguras, então você dá uma reabilitação melhor para o paciente. Nessas áreas de articulação, a tendência é operar. É operar. É fixar, operar e para manter a articulação mesmo. Para manter o movimento. Para manter o movimento. Eu sei que quando eu operei os joelhos, eu fiquei com ele fixo, parado, numa tala, e depois para voltar com a mobilidade foi o ó do Borogodó. E uma outra coisa que incomoda muito, eu estou falando como paciente agora, Sim. que a gente sente muito, é a perda da massa muscular. Isso é terrível. Isso perde muito rápido. Gente, vocês não fazem ideia quem quebra uma perna. Por isso que eu digo, cara, vai andar de moto, vai andar de bicicleta, vai se expor a uma situação de risco, tenha todo o cuidado do mundo, porque se acaso acontecer alguma coisa, e pode acontecer, a recuperação às vezes é dolorida, é longa, é demorada, né? E eu perdi muito da massa muscular. E para recuperar isso, doutor, não é fácil. Aí você pega um Ronaldinho, nosso querido Ronaldinho, craque da seleção brasileira, que teve a mesma lesão que eu tive. A diferença é que ele era craque, eu sou peladeiro, e ele tinha alguns milhões na conta e eu não tinha. E ele era profissional, ou seja, ele teve toda uma equipe multidisciplinar voltada para ele poder recuperar essa parte de articulação e musculatura, coisa que a gente não tem no dia a dia. Não, ele tem toda uma estrutura só para isso, é a profissão dele, né? Você, além de trabalhar, de fazer suas atividades até domésticas, você vai ter que achar um tempo para recuperar a tua musculatura. Exato. E você não vai fazer todo dia igual ele, você não tem como, você vai fazer 2, 3 vezes por semana e realmente demora. Muito bem. Fraturas de coluna, doutor. E aí? O que é mais complicado? É outra coisa que a gente tem que cuidar. Volto a falar do telhado, volto a falar de se expor. Acontecia por muito tempo, faz tempo que eu não vejo mais pessoas mergulhando em locais que não conhecem, dando com cabeça na areia, em pedra. Fraturas de coluna. Existe as quedas de altura, igual a gente já comentou anteriormente, que normalmente quebra a coluna lombar, ou a transição da coluna lombar com a coluna torácica. E existem os mergulhos em água rasa, que são perigosíssimos, que é exatamente isso. Você pula, bate a cabeça e tem fratura da coluna cervical. E não só mergulhar em água rasa, mas a gente vê, às vezes a pessoa está nadando na piscina e bate a cabeça do outro lado. Sério? Às vezes uma Esquece coisa que do parece mundo, boba. Parece boba e tem uma fratura também da coluna cervical. Tem uma outra situação, e também as motocicletas novamente, né? E uma outra situação que é comum na nossa região, que é o cavalo, queda de cavalo. Sim. Que é uma coisa muito... Eu tenho medo danado de andar a cavalo, por isso, não do bichinho. Mas eu sei que uma queda de um cavalo é uma coisa realmente que pode... Nós temos aí atores, o Christopher Reeves, que fazia o Superman. Lembra do Superman? Sim. Que ferrou com a vida dele. Foi para a cadeira de roda, queda de cavalo. Então tem que ter esse cuidado muito também, grande. Não só a queda do cavalo, mas a gente vê também bastante coice. Coice? Coice também. Caramba. Coice de cavalo, pessoa que é esmagada contra a porteira por vaca também. Sério? Sério. O senhor já deve ter visto bastante coisa nesse 1 ano e meio aqui, né? E tem um tal que eu não conhecia, fui conhecer aqui de tobatinha. O tobata. Que esse, meu Deus do céu. Sempre chega alguém quebrado por causa desse tobatinha. Sério? Do tobatinha? Do tobatinha. Caramba.
É perigoso, tomate é uma coisa perigosa, viu? Pega meu tomate. Eu não pego tomate de ninguém. Eles vão subir morro e o tomatinho capota para trás. Exato, dá. Então você já viu coisas diferentes aqui na nossa região. Bastante variedade. Nesse 1 ano e meio. Quando a gente fala em fraturas na região da cabeça e do rosto, é a sua atuação ou a gente vai para uma outra especialidade que é o bucomaxilofacial, etc e tal? É outra especialidade. A gente acaba cuidando do esqueleto axial, né? E as fraturas da face, quem tem a área de atuação é o bucomaxilo, o cirurgião plástico de reconstrutiva também, o cirurgião de cabeça e pescoço também mexe, o ortopedista não mexe na face. Voltamos à questão da terceira idade, que a gente já tocou em algumas dessas situações que nós falamos, mas quais são os principais cuidados para o meu amigo que está assistindo, minha amiga que está assistindo, já está na terceira idade, já passou dos 60, 70, 80, quais são as principais fraturas com quem tem que estar? Vamos falar de fraturas, não certo, só de artrite, artrose, coisas do tipo, mas de fraturas, quais são as principais? A principal fratura no idoso é a do punho. Punho? É uma queda boba, ele se apoia, quebra o punho. Essa é a principal fratura. Mas é uma fratura bem tranquila de ser tratada. Hoje em dia a mesma coisa, se ela é desviada, a gente põe ela no lugar e fixa com fios percutâneos de aço, é bem tranquilo de ser tratada. Certo. Agora existem as fraturas do quadril, do fêmur proximal, que a gente diz, que é do colo do fêmur e a transtrocanteriana. Isso é o que mais preocupa a gente, porque isso tem que ser operado muito rápido para tirar o idoso da cama. Se o idoso fica acamado, a comorbidade é muito alta. Ele vai evoluir para pneumonia, ou trombose. Certo. Então, assim, se você tem uma fratura do colo do fêmur, no idoso, a gente tem que fazer uma prótese de quadril. Então, às vezes um tombo bobo no banheiro, porque o chão está molhado, porque você não tem um tapetinho ali, ou existem até tapetes de borracha, existe toda uma indústria que previne isso. Corrimão na parede. Que é o correto, é o certo. É o correto. Se prevenir para não ter essa fratura. Se prevenir, um corrimão no box. Ou se não se tem dificuldade para ficar em pé, compra uma cadeira higiênica, toma banho sentado, não é tem vergonha. Muita gente que se quebra trocando de roupa. Quebra trocando de roupa. Idoso prende o pé na calça e cai. Aí por uma coisinha boba vai ganhar uma prótese de quadril. Falando em próteses, hoje se fala muito em próteses, né? E o Brasil, infelizmente, acabou dando alguns exemplos ruins de utilização de próteses com defeitos, etc, 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 etc. Infelizmente esse país acaba desvirtuando sempre algumas coisas que são boas. Mas as próteses vieram para dar uma qualidade de vida também a pessoas da terceira idade com situações complicadas, principalmente nessa região do quadril. Sim. A indicação de prótese, doutor? Existe a indicação nas fraturas, falando de quadril, existe a indicação nas fraturas. Fratura do colo do fêmur, a gente não tenta fixar no idoso, a gente já parte para a prótese, porque o índice de não consolidação é muito grande. Então você já parte direto para a prótese, que a prótese já reabilita. Uma prótese, no outro dia você já senta e depois já está de pé, já reabilita imediatamente. Essa indicação é uma indicação no trauma. A outra indicação fora o trauma é na artrose, é a dor crônica do quadril. Do quadril? Ou do joelho. Ou do joelho. São indicações de prótese. Só que aí é bem mais relativo. A gente fala que uma prótese primária, a primeira vez que você faz uma prótese para artrose, quem indica é o paciente, não é o médico. Porque eu posso ver uma radiografia muito ruim, uma artrose muito ruim no raio-x, e o paciente fala para mim que não tem tanta dor, que convive bem, não incomoda. Eu falo, não incomoda. Ou você pode ter uma artrose que radiograficamente é leve e a dor é intensa, está tirando a qualidade de vida. A gente tenta adiar a prótese o que dá, porque a prótese tem um tempo de vida. Ela tem prazo de validade também. Eu sempre digo isso aos meus amigos, eles não, mas é verdade, prótese tem um prazo de validade. Ela tem um tempo de duração. Você está substituindo uma articulação, ela é uma peça mecânica que ela tem o atrito dela nos componentes. Então ela desgasta, ela solta com o tempo, dependendo da prótese, da qualidade da prótese. É como se fosse um motor de carro, ele vai durar tanto tempo. Tem que estar atento a isso também. Tem que estar atento a isso. Infelizmente, o nosso tempo já acabou. É muito rápido, mas primeiro dizer que foi um prazer muito grande recebê-lo aqui. Foi apenas um apanhado de vários assuntos que são relacionados à ortopedia, que são assuntos muito interessantes. O Dr. Tadeu Meirelles, o senhor atende no hospital, atende pelo SUS, particular, como é que o senhor atende? No hospital a gente é responsável por toda a parte de urgência e emergência da ortopedia, pelo SUS, particular e convênio. E na clínica, atendo particular apenas. Muito bem. Quer dizer, se eu for para o hospital com algum trauma, eu sei que o senhor vai estar por lá, então? Eu vou estar lá.
Meu Deus do céu. Olha, marca bem o rosto dele, viu, gente? Já falou, ô, seu Tadeu, como é que você me conhece? Não, eu vi o senhor lá no programa, cara, todo quebrado. Eu vi o senhor no programa, me dá uma mãozinha aí que eu tô meio estouradinho. Última pergunta. Médico sem coração não é médico, né? Hoje em dia o médico tem que ter coração. O que eu falo isso? Isso em nome dos pacientes. A gente chega tudo tão estourado, doutor. O médico, o enfermeiro, tem que dar uma olhadinha com carinho também nesse paciente. Né? Tem que ter bastante carinho. O paciente que chega no hospital, ainda mais vítima de uma lesão aguda, inesperada, ele está muito fragilizado. E você tem que ter uma atenção a mais. E não só com o paciente em si, mas muitas vezes chega criança, você tem que tratar a cabeça do pai e da mãe, que também chegam desesperados. Muito obrigado mais uma vez ao Dr. Tadeu Meirelles, ortopedista, que já é de Rio do Sul, já come joelho de porco, já come marreco, já está aqui na cidade, o filho já está... Está com quantos meses seu filho? 1 ano e pouco já? Ele está com 1 ano e 5. Vai ser Rio Sulense o filho, né? Vai ser só lá de Rio do Sul. Praticamente. Exatamente isso. Que bom recebê-lo na nossa comunidade. Nós voltamos amanhã, quarta-feira, com mais um Toda Manhã. Um abraço, até lá.